Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 15. O futuro do Espiritismo. Julho de 1918. No desenrolar dos trágicos acontecimentos, o pensamento ansioso procura vencer as brumas e as sombras do futuro, levantando o véu que o esconde de nossos olhos, perguntando a si próprio como será o amanhã. Quando tudo parece que se desmorona em nossa volta, o pensamento sonha com uma reconstituição de ordem política e social. Há 50 anos que trabalhamos, preparando um mundo onde os homens aprendam a se amar, vivendo na santa comunhão da inteligência com o coração, mas assistimos a uma interminável série de lutas selvagens, aos gigantescos esforços que faz o espírito de dominação para escravizar os povos, colocando-os debaixo do seu jugo. Quem, então, ensinará as verdadeiras leis aos homens? Quem os ensinará a progredir livremente na paz e na harmonia? Neste momento a doutrina espírita aparece como um raio consolador, um astro novo, que se ergue sobre um mundo de escombros e ruínas. Os incrédulos nos responderão com um sorriso de zombaria e nos perguntarão se o Espiritismo é realmente capaz de desempenhar um papel regenerador. Como argumento, para nós será suficiente medir o caminho que nossa doutrina percorreu e os progressos que realizou desde a morte de Allan Kardec. Podemos afirmar que não foram inúteis nossos esforços comuns, porque já se começa, por toda parte, a conhecer a verdade e a grandeza das ideias que defendemos. No decorrer de minhas inúmeras viagens por todos os lugares e de minha presença em um número incontável dos mais diversos ambientes, pude acompanhar os notáveis e crescentes progressos da ideia espírita na opinião geral. Há 3 anos, sob o impacto dos atuais acontecimentos, em meio ao grande drama que sacode o mundo, muitas almas se entristecem e seus pensamentos se dirigem para o além, ávidos de consolações e de esperanças. No mesmo grau, sente-se, por toda parte, a insuficiência e a pobreza dos ensinamentos dogmáticos, sua ineficácia para curar as chagas, consolar a dor e explicar o destino humano. Qual deve ser o objetivo principal do Espiritismo? Antes de tudo, provocar, pesquisar e coordenar as provas experimentais sobre a sobrevivência da alma após a morte. Tal pesquisa da verdade se deve fazer através de uma fiscalização rigorosa e metódica, porque as justas exigências do espírito moderno nos obrigam a passar todos os fatos pelo crivo de um exame imparcial, prevenindo-nos contra os perigos da credulidade e das afirmações precipitadas. Charles Richet e outros nos têm acusado de falta de rigor em nossas pesquisas e experiências, mas o Espiritismo, baseando-se em provas bem estabelecidas, deve preparar e renovar a educação científica, racional e moral do homem em todos os meios. Sua ação tem que se exercer em todos os setores, experimental, doutrinário, moral e social, porque existe nele um elemento restaurador do qual podemos esperar tudo. Pode-se afirmar que ele será chamado para ser o grande libertador do pensamento que está escravizado há tantos séculos e que lançará no mundo, cada vez mais, sementes de bondade e fraternidade humana que, cedo ou tarde, haverão de frutificar. Ficamos impacientes porque a vida é curta e parece que os progressos são lentos, todavia podemos garantir que, em 50 anos, o Espiritismo fez muito mais do que outro movimento do pensamento humano em igual período de tempo, em qualquer outra época da história. Sim, estamos impacientes e a nossa piedade se comove com o espetáculo da ignorância, da rotina, dos preconceitos, dos sofrimentos e misérias da humanidade, principalmente no momento atual. Queríamos obter resultados imediatos.
Entretanto, já podemos ver que, paulatinamente, tudo muda em nossa volta, tudo evolui sob a pressão dos acontecimentos e o sopro das novas ideias. Muitas trevas se desfazem e muitas resistências desaparecem. Os ódios que nossas crenças despertavam em sua volta mudam-se, muitas vezes, em simpatia e até em amizade, visto que os homens só se combatem e só se desprezam porque se desconhecem. A magnífica obra do Espiritismo será de aproximar os seres humanos, as nações e as raças, formando os corações e desenvolvendo as consciências. Para isso, porém, são necessários o trabalho, a perseverança, o espírito de dedicação e o autossacrifício. A guerra não nos revelou apenas um perigo exterior que nos acompanhará por muito tempo, mas também nos mostrou as feridas vivas e os males interiores de que padece nossa infeliz pátria. Contrastando com as heróicas virtudes dos nossos soldados, com a espera estoica e laboriosa do pessoal da retaguarda, rebentaram escândalos políticos que descobriram a falência de certas consciências, o completo esquecimento da lei do dever, bem como da lei das responsabilidades. Não vacilamos em atribuir a causa desses males à educação confusa que o Estado dispensa às gerações, um ensino sem ideal, sem grandeza, sem beleza moral e incapaz de retemperar as almas, preparando-as para as duras necessidades da vida, resultando disso que, em nosso mundo coberto de tristeza e afogado em sangue e lágrimas, muitas almas se entregaram às vacilações da dúvida, da paixão e, com muita frequência, ao desespero. É verdade que sob o jugo das provações sentimos nascer, por toda parte, um vago desejo de crer, de acreditar, mas ninguém sabe qual a fé que deve seguir. As afirmações dogmáticas, baseadas em textos de autenticidade contestável, já não se aceitam mais e só o Espiritismo, pelas provas que fornece da sobrevivência da alma, pela demonstração experimental que oferece no sentido de que a vida é um dever renascente de que sobre nós recaem as consequências de todos os nossos atos, poderá introduzir no ensino nacional elementos suficientes de renovação. Fez-se evidente, para todo pensador, que as sociedades humanas nunca atingirão um estado de paz e harmonia por processos políticos, mas sim pela reforma interior individual, isto é, por uma educação moral que aperfeiçoe a coletividade ao aperfeiçoar cada criatura que dela faça parte. Não são suficientes as leis, os decretos e as convenções, é necessário um ensino que determine o papel e o lugar do homem no universo, que garanta a disciplina moral e social, sem a qual não há força, nem estabilidade para uma nação. O mesmo acontece com a liberdade que só é possível obter quando elas se juntam à prudência e à razão. Nos seus elementos fundamentais, a doutrina espírita nos proporciona os recursos necessários para se estabelecer esse ensino, demonstrando que a liberdade tem seu princípio no livre-arbítrio do homem e que esse livre-arbítrio é sempre proporcional aos nossos méritos e ao nosso grau de evolução. Dessa forma, o Espiritismo lhe dá uma espécie de consagração. As bárbaras lutas que, periodicamente, banham de sangue o nosso atrasado planeta só cessarão quando a doutrina dos espíritos se irradiar pelo mundo. Pode-se, portanto, dizer que os divulgadores do Espiritismo são os melhores obreiros da paz universal pela tarefa que se consagram, da qual só conhecem as dificuldades, sem recolher ainda suas alegrias e seus frutos. Todavia, quando houver terminado o reinado do ódio na Terra, a história saudará esses bons operários do pensamento, e a liberdade guardará a memória dos que fecharam suas bases, traçando seu caminho e facilitando seu voo.